Fala galera, aqui é o Cid. Nesse vídeo eu vou mostrar uma variedade de jogadas que o Zayu utiliza para defender o bombe siteado overpass. E independentemente do nível que você jogue, esse vídeo vai te ajudar a melhorar seu desempenho nesse mapa. A primeira coisa que eu quero destacar é como ele usa o posicionamento agressivo para punir um controle de mapa dos TRs. Então ele usa picks agressivos para conseguir frags durante as defaults dos TRs. E nesse round específico é muito interessante porque ele se posiciona à frente de uma Molotov, muito comumente utilizado, e consegue garantir o frag em cima de um TR ali que está dominando a região do meio. Esse round é interessante porque mesmo sem ter uma AWP, ele consegue tirar vantagem de um pé que ele pega com o parceiro dele que dá na liga, para punir um domínio dos TRs ali na região do esgoto. É legal de perceber também como eles continuam com essa informação da liga, em vez de recuar apenas para o bombe da A. Eles sabem que eles estão em dois e os times normalmente usam só um jogador marcando essa região. E eles não entregam a liga de graça e na verdade até usam uma flash para dominar o esgoto. Mais um exemplo de jogada aqui para estragar essa default dos TRs. Novamente pela liga, ele e o parceiro dele da A molotovam a região do parquinho, deixando os TRs preocupados que provavelmente com essas molotovs os CTs fariam um avanço até a fonte ou mais além ainda até entrar no parquinho. E se a gente olhar aqui a tela dos TRs que estão por ali, dá pra ver que eles estão um pouco preocupados, achando que pode ter algum tipo de avanço. Então esse jogador aqui está marcando uma posição bem safe, assim, esperando um avanço muito adiante dos CTs. E os outros, um ficou preso atrás, os dois ficaram presos atrás dessa molotov aqui, sem ter informação se tem um CT na fonte. Enquanto isso está acontecendo, os dois CTs da A novamente vão para a ligação, só que em vez de pegar o pé, eles ficam no walk para conseguir tirar 2x1 com o jogador que marca a ligação. Nesse momento eles sabem que a maioria dos times usam apenas um jogador para marcar a ligação de TR num domínio default. E além disso, um jogador da B fez uma HE para quebrar a porta da ligação, para deixar o jogador do TR preocupado aqui com um possível pique de AWP ali no pezinho, coisa do tipo. Então eles se aproveitam de todo esse cenário que eles criaram, de um fake domínio meio e de um possível pique ali na B, para engolir esse jogador da ligação. Tá pensando em muitas outras coisas, mas não em dois CTs avançando por aqui. Então eles avançam e conseguem um frag bem fácil. E nesse momento o time já se encontra no 5x4, uma situação bem confortável para jogar o resto do round. E novamente aqui, ao invés de recuar, eles utilizam do suporte aqui da B, de um player da B, para controlar a região do esgoto. Isso garante que eles não são surpreendidos lá na A, porque eles não tinham informação avançada. E de quebra ainda dão clear em uma área a mais do mapa para possibilitar uma rotação forte A, que é como eles fazem aqui com 3 na A, nesse meio de round. A mobilidade e a imprevisibilidade são pontos bem presentes no jogo do Zayu. Nesse round ele tá com respawn, nasce com respawn mais próximo da B e decide atrapalhar o jogador que está tentando fazer a default ali no sapão. Ele consegue um frag, um jogador bem desprevenido. Provavelmente esse jogador em nenhum momento teve que se preocupar com o AWP aparecendo no sapão. Então após vários rounds tendo impacto na A com a AWP, o Zayu decide ir para B. E novamente colocar o time dele em uma situação de 5x4 com uma certa quantidade de informação. Esse round é muito similar àquele que ele se posicionou à frente de uma molotov na rua. Dessa vez os TRs tentam fazer um domínio aqui na A com smokes na rua e no banheiro. Um domínio bem comum. Só que a ideia deles é fazer um fake, porque eles estão em números muito maiores aqui na B. Eles estão com 4 jogadores na B e 1 na A. E seria um fake de um domínio meio para fazer uma jogada aqui para B. Só que a agressividade do Zayu, por mais que não garanta um frag para ele, como em outros momentos, dá para ele uma quantidade boa de informação para avisar o time que não tem nada para A. Então, ele fica em frente à smoke, até esperando uma flash.
E nesse momento ele percebe que na verdade essas smokes são mais pra vender um fake do que pra dominar aqui. Porque não tem nada na A, ele não escuta nada, não vê nada e não tem medo de ficar na frente dessa smoke. Nessa hora ele consegue falar pro time dele que era apenas um fake e que os jogadores da B conseguem fazer um setup bem forte em 3 pra se defender sem precisar de um rotator muito perto. Porque aqui na A ele já percebeu qual que era a intenção dos TRs, simplesmente com um posicionamento agressivo na frente da smoke. Ele poderia ter recuado, como é de praxe, vendo essas smokes, com medo de um domínio forte no meio. Mas essa agressividade garante para ele essa informação muito boa de que o time pode continuar forte na B. Novamente, ele se mantém muito imprevisível nesse mapa e decide dessa vez avançar fundo, até uma posição bem avançada. Normalmente os Alpes que jogam no fundo preferem ficar mais recuado para dar um tiro e recuar, conseguir comunicar alguma informação e pedir ajuda. Só que ele decide dar um pique bem agressivo no parquinho, no off-angle, que provavelmente os TRs em nenhum momento tiveram que se preocupar com esse tipo de jogada, porque eles continuam presos, preocupados com a agressão aqui no balão, e não imaginam essa possibilidade. Eles abrem de forma até meio displicente, só que é um off-angle bem poderoso, e aqui ele consegue continuar abrindo, pegando o TR desprevenido. Outra coisa que me chamou muita atenção no jogo do Zayu é como ele gosta de manter o controle dessa região do banheiro e da rua em meio de round, mesmo estando sozinho. Ele aborda essa área do mapa de uma maneira bem agressiva, se mantendo avançado mesmo em momentos que ele deveria recuar. Aqui o time dele se encontra num 4x2, onde o livro de regras do CS provavelmente mandaria o jogador recuar, se fechar no bomb com a ajuda dos parceiros e esperar o back e coisa do tipo, caso seja nesse bomb. Mas ele, mesmo nessa vantagem toda, ele decide continuar avançado. E ele repica vários ângulos porque ele sabe que são ângulos favoráveis para ele acertar o tiro de alto. Então num 4x2 ele se mantém bem agressivo na rua. Consegue um bom frag em cima dos TRs. E ele continua buscando informação, mesmo só com o jogador vivo, para acabar baitando ali pro time dele pegar esse último frag. Esse round deixa bem claro o que eu disse sobre a agressão de meio de round. Ele se defende de um controle default dos TRs no meio e recua até uma posição que ele não vai ser flechado. Se escondendo nessa parede, ele evita de tomar algumas flechas que normalmente são jogadas à direita da rua, à esquerda dele aqui. E ele não vai ficar cego com a flecha que o TR vai abrir. Depois disso, no 4x3, e ele sendo o jogador solo aqui da A, se a gente olhar no radar, vê que os jogadores da B estão de certa forma até meio distantes. O rotator está subindo agora. Tem outro jogador ali perto do sem saída, do com saída e da areia. E um jogador avançado aqui no esgoto. Nesse momento, ele sozinho, em 4x3, sabendo que os jogadores ainda estão atrás dessa smoke do banheiro, porque um amigo dele acabou de morrer aqui, como dá pra ver na tela. O mais correto, novamente, seria recuar, esperar esse jogador chegar para dar o suporte para ele. Mas ele decide fazer algo surpreendente para os TRs, e é avançar no banheiro, como eu disse que ele gosta de manter essa agressividade de meio de round aqui nessa parte do mapa. Então provavelmente nesse meio de round, os TRs estão pensando o que eles podem fazer para garantir esse 3x4, como eles podem abordar esse round. E eles também estão imaginando que o Zayu esteja recuado no bomb, porque ele acabou de pegar esse frag aqui da rua, lá de trás, bem próximo do bomb ali do caminhão. E o mais comum seria recuar, pegar várias outras posições favoráveis que o CT tem, do bomb pra rua, do bomb pro banheiro. Mas ele decide avançar com a ideia de pelo menos um frag conseguir mais um pouco de informação pro time. Ele continua avançando e o talento e toda a mágica que ele tem garante que ele saia vivo dessa situação. Ele consegue um frag na smoke
E aqui é inexplicável como ele consegue sair vivo. Mas ele consegue, pega muita informação pro time. E com 5 de vida no 4x1, se mantém agressivo no banheiro. Esperando o último jogador aparecer, porque ele sabe que é um tiro muito favorável para ele acertar. E a confiança que esse jogador tem na AWP é inexplicável. Esse round é mais um exemplo de como uma agressão pelo banheiro garante muita informação pro time do Zayu. E como ele não tem medo de continuar agressivo nessa parte do mapa. Com 50 segundos de jogo, ele continua repicando vários ângulos, abrindo posições onde podia ter vários TRs esperando para cobrar esse frag. E ele acaba spotando o jogador aos 40 segundos. Ele recua um pouco até a rua. E nesse momento ele poderia recuar até o bomb. Provavelmente seria a jogada mais recomendada a se fazer. Recuar até o bomb e pegar a informação pulando ou coisa do tipo. E ele decide, mesmo assim, segurar um ângulo bem agressivo. Em vez de recuar, ele repica pela rua. E consegue mais informação ainda, vendo que não tem ninguém, nenhum lurker ou coisa do tipo. E já avisar pro time dele que a jogada é totalmente pela B. Esse round é um exemplo de que nem tudo são flores nesse estilo de jogo do Zayu. A gente vai ver que ele consegue um primeiro frag aqui no fundo. E logo depois, mesmo sem ter muita informação sobre o meio, e mesmo os jogadores da B não sabem aqui quantos jogadores podem ter, ou se tem alguém aqui na B. Até um dos jogadores tem bastante informação que não tem nada próximo de acontecer no Sapão, mas eles não têm nenhuma informação do esgoto, não tem assim, uma noção de números do que pode estar acontecendo por aqui. Mesmo nessa situação, o Zayu decide fazer aquela reagressão no banheiro. O parceiro dele, que tá jogando aqui pro vestiário, tá prestes a fazer uma jogada aqui na smoke, de entrar nessa smoke aqui. E mesmo assim o Zayu decide reagressivar, apostando em um dos lados, então aquele aposta que vai conseguir o frag no jogador da rua. E morre de lado. O Ablej consegue pegar 2 frags aqui e a A inteira dos TRs. Esses são os riscos que você corre com esse estilo de jogo. O ideal seria usar um pouco de formação da B para você cravar e garantir um espaço. E mesmo assim ele assume um risco aqui que no fim das contas não compensou. Muitas vezes compensa, mas nesse round não compensou. Talvez por uma falta de informação dos jogadores da B.